Seja bem-vindo ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. A lua cheia pendia no céu como um olho pálido e vigilante, iluminando fracamente a vastidão da fazenda de Samuel. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra molhada e o silêncio inquietante que precede o caos. Samuel, um homem de 45 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho duro, caminhava em direção ao curral, sua bota afundando na lama fresca deixada pela chuva da tarde. Algo estava errado. Ele sentia na pele, naquela coceira na nuca que nunca falhava. Quando chegou ao curral, o coração gelou. O portão estava arrancado das dobradiças, as tábuas de madeira estilhaçadas como palitos. Dentro, o cenário era de carnificina. Várias cabeças de gado jaziam no chão, suas gargantas dilaceradas, o sangue escorrendo em riachos escuros que se misturavam à lama. Os olhos dos animais estavam arregalados, congelados em um último momento de terror. Samuel sentiu o estômago embrulhar, mas não chorou. Ele não chorava desde que enterrara sua esposa Clara 10 anos atrás. "O que diabos fez isso?" murmurou, sua voz rouca ecoando na noite silenciosa. Ele se abaixou para examinar as pegadas ao redor do curral. Eram grandes, profundas, com marcas de garras que ele nunca tinha visto antes. Não eram de lobo nem de onça. Eram diferentes, monstruosas. Samuel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele conhecia cada centímetro daquelas terras, cada som, cada cheiro, mas aquilo era algo fora de seu entendimento. Na manhã seguinte, a notícia do ataque se espalhou rapidamente pela pequena vila próxima à fazenda. Os vizinhos vieram oferecer ajuda, mas Samuel recusou. Ele não queria envolvê-los naquilo, não ainda. Em vez disso, ele passou o dia reforçando o curral, colocando armadilhas e preparando sua espingarda. Ele sabia que a besta voltaria, e quando voltasse, ele estaria pronto. "Você não pode fazer isso sozinho, Samuel", disse Maria, sua filha de 18 anos, enquanto a ajudava a limpar o curral. Seus olhos castanhos estavam cheios de preocupação, mas também de uma determinação que lembrava muito a dele. "Eu não tenho escolha, Maria. Isso é minha responsabilidade", respondeu ele, sem olhar para ela. Ele não queria que ela visse o medo em seus olhos. Maria suspirou, sabendo que argumentar seria inútil. Ela conhecia o pai. Ele era teimoso como uma mula, mas também era o homem mais corajoso que ela conhecia. Se alguém pudesse enfrentar aquela besta, era ele. Naquela noite, Samuel se escondeu no celeiro, sua espingarda carregada e pronta. A lua estava alta, lançando sombras longas e sinistras sobre a fazenda. Ele esperou por horas, seus sentidos aguçados, cada som mínimo fazendo seu coração acelerar. E então, finalmente, ouviu. Um rugido baixo, gutural, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Era um som que ele nunca tinha ouvido antes, mas que instintivamente sabia ser perigoso. Ele saiu do celeiro, movendo-se silenciosamente como um caçador experiente. As pegadas estavam lá, frescas, levando em direção à floresta negra que cercava a fazenda. Samuel seguiu-as, sua respiração ofegante, o coração batendo forte no peito. A floresta era densa, os galhos das árvores se entrelaçando como dedos ossudos, bloqueando a luz da lua. Ele avançou, cada passo mais cauteloso que o anterior. Então viu. Entre as árvores, uma figura enorme se movia. Sua silhueta indistinta,
mas inegavelmente monstruosa. Samuel ergueu a espingarda, mirando cuidadosamente. Ele disparou. O som do tiro ecoou pela floresta, assustando os pássaros que voaram para longe em um frenesi de asas. A besta rugiu, um som de dor e fúria, e então desapareceu na escuridão. Samuel correu para onde a besta estivera, mas não encontrou nada além de sangue escuro e pegadas que desapareciam na escuridão. Ele tinha acertado, mas não o suficiente. A besta ainda estava viva, e agora ela sabia que ele estava atrás dela. Nos dias seguintes, Samuel continuou a caçar a besta, seguindo suas pegadas, armando armadilhas, mas sempre parecendo estar um passo atrás. A cada noite, ele voltava para casa mais exausto, mais frustrado. Maria tentou convencê-lo a parar, a pedir ajuda, mas ele se recusou. Ele não poderia descansar até que a besta estivesse morta. Então, uma noite, enquanto ele se preparava para mais uma caçada, ouviu um barulho vindo do celeiro. Ele pegou a espingarda e foi investigar, seu coração batendo forte. O que ele encontrou lá o deixou paralisado. Maria estava no celeiro, suas roupas rasgadas, seu corpo coberto de sangue. Ela estava chorando, seus olhos cheios de terror. "Pai", ela sussurrou, sua voz trêmula. Eu não consegui evitar." Samuel não entendia o que ela estava dizendo. Então ele viu as marcas de garras nas paredes, o sangue fresco no chão. E então ele percebeu: a besta era Maria. Maria contou tudo a ele. Como semanas atrás ela havia se aventurado na Floresta Negra, atraída por uma luz estranha. Como ela havia encontrado uma criatura antiga, uma entidade que a transformou e que a fez se tornar a besta. Ela tentou lutar contra isso, tentou se controlar, mas não conseguiu. A besta dentro dela era forte demais. Samuel ficou em silêncio, sua mente lutando para processar o que ele estava ouvindo. Sua filha, sua querida Maria, era a besta que ele estava caçando. Ele sentiu uma dor aguda no peito, como se o seu coração estivesse sendo esmagado. "O que eu faço agora?" ele perguntou, sua voz quebrada. Maria olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas. "Você tem que me matar, pai, antes que eu machuque mais alguém." Samuel balançou a cabeça, negando. Não posso." "Você tem que," ela insistiu, sua voz firme. "É a única maneira." Samuel olhou para ela, sua filha, sua única família. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia matá-la, mas ele também não poderia deixá-la continuar assim. Ele tinha que encontrar uma outra maneira. Samuel passou a noite em claro, pensando, planejando. Ele sabia que não poderia matar Maria, mas também sabia que não poderia deixá-la continuar como a besta. Ele tinha que encontrar uma maneira de revertê-la, de trazê-la de volta. Na manhã seguinte, ele foi até a vila procurando por ajuda. Ele encontrou um velho sábio, um homem que conhecia os segredos da Floresta Negra. O velho ouviu sua história, seu rosto sério. "Há uma maneira," ele disse finalmente, "mas é perigosa. Você tem que enfrentar a entidade que transformou sua filha, e ela não vai desistir dela facilmente." Samuel não hesitou. "Eu farei o que for preciso." O velho sábio lhe deu um amuleto, uma pequena pedra negra que brilhava com a luz fraca. "Isso vai te proteger, mas apenas por um tempo. Você terá que ser rápido." Samuel agradeceu e partiu de volta para a floresta, determinado a salvar sua filha.
A floresta estava mais escura do que nunca, os sons da noite parecendo mais ameaçadores. Samuel seguiu as instruções do velho sábio, encontrando o local onde a entidade residia. Era uma clareira, cercada por árvores retorcidas, o ar pesado como o cheiro de enxofre. Ele entrou na clareira, o amuleto em sua mão, sua espingarda pronta. Então ele viu. A entidade era uma figura alta, sombria, com olhos que brilhavam como brasas. Ela riu, um som que fez Samuel estremecer. Você não pode tirá-la de mim, a entidade sussurrou, sua voz ecoando na mente de Samuel. Ela é minha agora. Samuel não respondeu, ele apenas ergueu o amuleto e a luz brilhando intensamente. A entidade gritou, recuando, mas então atacou, movendo-se rápido demais para Samuel reagir. Ele sentiu uma dor aguda no peito, olhando para baixo e vendo as garras da entidade saindo de seu corpo. Ele caiu no chão, o sangue escorrendo, sua visão escurecendo. Ele olhou para o amuleto, ainda em sua mão, e então para a entidade, que riu novamente. Você falhou, ela sussurrou. Mas Samuel sorriu, um sorriso fraco, mas determinado. Não, ele sussurrou, apertando o amuleto com força. Eu não falhei. O amuleto explodiu em uma luz brilhante, envolvendo a clareira. A entidade gritou, sua forma se desintegrando na luz. Samuel sentiu uma última onda de dor, e então tudo ficou escuro. Quando Samuel acordou, estava deitado na clareira, o sol nascendo no horizonte. Ele olhou ao redor, confuso, e então viu Maria, deitada ao seu lado, sua forma humana, intacta. Ela estava respirando, seu rosto tranquilo. Ele sorriu, sentindo uma onda de alívio. Ele tinha conseguido, ele tinha salvo sua filha. Mas então, ele olhou para o amuleto em sua mão. Ele estava quebrado, a luz desaparecida. Ele sabia que a entidade não tinha sido completamente destruída. Ela ainda estava lá, em algum lugar, esperando. Samuel ajudou Maria a se levantar e juntos eles começaram a caminhar de volta para casa. Ele sabia que a luta não tinha acabado, mas a besta ainda estava lá, em algum lugar, esperando por sua próxima vítima. E Samuel sabia que ele teria que estar pronto. A primeira coisa que sumiu foi o som. Naquela noite, o vilarejo de São Jerônimo, encravado no meio de uma floresta densa e antiga, foi tomado por um silêncio incomum. Nenhum grilo cantava, nenhum vento soprava, e até o riacho que cortava a aldeia parecia ter parado de murmurar. As pessoas notaram, é claro, mas atribuíram o fenômeno a uma daquelas noites estranhas que vez ou outra aconteciam. Afinal, o mundo era cheio de mistérios e São Jerônimo estava acostumado a viver com eles. Até que o primeiro desaparecimento aconteceu. Maria, a filha do ferreiro, uma garota de 12 anos que adorava colher flores à beira do rio, não voltou para casa naquela noite. Seu pai, um homem robusto e de poucas palavras, saiu com uma lanterna e um facão, gritando seu nome pela floresta. Ele voltou de madrugada, com as mãos vazias e os olhos cheios de uma angústia que ninguém na aldeia tinha visto antes. No dia seguinte, o silêncio continuou e mais pessoas sumiram. Os dias seguintes foram um pesadelo. Mais pessoas sumiram, sempre à noite, sempre sem deixar rastro. O vilarejo estava em pânico.
As casas eram trancadas ao anoitecer e as famílias se reuniam em torno de fogueiras, tentando se proteger e seja lá do que fosse que houvesse lá fora. Ana tentou manter a calma, mas o medo estava começando a consumi-la. Ela começou a notar coisas estranhas, sombras que se moviam rápido demais, sons que não deviam existir, uma sensação constante de estar sendo observada. Ela tentou racionalizar, mas cada vez mais se via recorrendo às histórias da avó. João estava se tornando obcecado. Ele passava as noites na floresta procurando por Maria. Ele começou a ver coisas também, formas que se moviam entre as árvores, luzes que não deviam estar lá. Ele sabia que estava se arriscando, mas não conseguia parar. Padre Elias tentou organizar uma vigília, mas ninguém compareceu. As pessoas estavam com muito medo. Ele começou a questionar sua própria fé e se perguntar se Deus realmente os havia abandonado. Carlos, por outro lado, parecia saber mais do que dizia. Ele começou a se preparar, afiando suas facas e armando armadilhas. Quando Ana o confrontou, ele apenas disse: "Você não está pronta para a verdade." Na quinta noite, algo mudou. O silêncio foi quebrado por um som agudo, como um grito, mas não humano. Todos no vilarejo ouviram, e todos sabiam que algo estava errado. Na manhã seguinte, mais 3 pessoas haviam sumido, incluindo o filho mais novo de Ana. Ela estava desesperada. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas não sabia o que. Foi então que Carlos apareceu em sua porta, com um olhar sério e uma arma na mão. "Está na hora de você saber a verdade", ele disse. Ela hesitou, mas acabou concordando. Eles saíram juntos em direção à floresta. O que eles encontrariam lá mudaria tudo. A floresta era um lugar de sombras e segredos. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, e o ar estava pesado, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração. Ana sentia que cada passo a levava mais para longe da realidade que conhecia. Carlos levou-a a uma clareira onde o chão estava marcado por símbolos estranhos que pareciam brilhar com uma luz própria. No centro da clareira havia uma pedra grande, com marcas que pareciam ter sido feitas por algo que não era humano. "Eles estão aqui", Carlos disse, sua voz quase um sussurro. "Eles sempre estiveram aqui." Ana olhou para ele, tentando entender. "O que você quer dizer?" Ele olhou para ela e pela primeira vez ela viu medo em seus olhos. "Eles não são daqui. Eles vêm de um lugar que não podemos entender e eles estão famintos." Antes que Ana pudesse responder, algo se moveu na floresta. Ela virou-se rapidamente, mas não viu nada. O som agudo voltou mais perto desta vez, e ela sentiu um frio percorrer sua espinha. Carlos levantou sua arma, mas antes que ele pudesse atirar, algo o atingiu, jogando-o no chão. Ana gritou, mas não havia ninguém para ouvir. Ela correu para ele, mas quando chegou perto, viu que ele estava morto, seus olhos ainda abertos, cheios de terror. Ela olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido, mas a floresta estava silenciosa novamente. Foi então que ela viu. Entre as árvores, uma forma se movia, algo que não era humano, algo que desafiava a lógica. Ela sabia que tinha que correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A criatura se aproximou e Ana finalmente entendeu. Ela não estava lidando com algo deste mundo. Ela estava lidando com algo muito, muito mais antigo. E então, tudo ficou escuro. Quando Ana acordou,
Ela estava de volta ao vilarejo. As pessoas a olhavam com medo e ela percebeu que estava coberta de sangue. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Padre Elias se aproximou com um olhar de tristeza. "O que aconteceu, Ana?" ele perguntou. Ela olhou para ele e então para as pessoas ao seu redor. Ela sabia que tinha que contar a verdade, mas também sabia que ninguém acreditaria nela. "Eles estão aqui", ela finalmente disse, sua voz quase em um sussurro. "E eles estão vindo." E então o som agudo voltou, mais perto do que nunca. As pessoas olharam para a floresta e Ana sabia que era tarde demais. O vilarejo de São Jerônimo estava condenado. Ninguém sabe o que realmente aconteceu em São Jerônimo. O vilarejo foi encontrado abandonado, sem sinais de luta, sem corpos, sem nada. As autoridades investigaram, mas nunca encontraram respostas. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, você pode ouvir um som agudo vindo da floresta. E se você for corajoso o suficiente para seguir o som, você pode encontrar os símbolos na clareira e a pedra no centro. E se você olhar de perto, você pode ver marcas, como se algo tivesse sido arrastado para longe. Mas é melhor não olhar, porque eles ainda estão lá. E eles ainda estão famintos. Era para ser um fim de semana perfeito, um escape da rotina, um respiro da cidade barulhenta. Júlia e Marcos haviam planejado aquela viagem de acampamento na montanha por semanas. Ela, fotógrafa freelancer, ansiava por capturar o nascer do sol entre os picos. Ele, um escritor em busca de inspiração, esperava que o silêncio da natureza o ajudasse a superar o bloqueio criativo que o atormentava há meses. Mas o que começou como uma fuga idílica logo se transformou em um pesadelo do qual não conseguiam acordar. A trilha até o acampamento foi mais difícil do que esperavam. A montanha parecia viva, respirando em sussurros que vinham de todas as direções. "É só o vento", Marcos disse, tentando acalmar Júlia, que parava a cada som estranho para olhar por cima do ombro. Ela riu, mas o riso soou falso, como se ambos soubessem que algo estava errado. Ao chegarem ao local, montaram a barraca sob um céu cinzento que prometia chuva. A noite caiu rápido e, como ela, veio uma névoa densa que engoliu a paisagem. Foi então que ouviram o primeiro som, um arrastar lento e pesado, como se algo enorme estivesse se movendo entre as árvores. Marcos pegou uma lanterna e saiu para investigar, mas não encontrou nada. "Deve ser um animal", ele disse, mas sua voz tremia. O dia amanheceu com um silêncio opressivo. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. Júlia acordou com a sensação de que algo estava passado por cima da barraca durante a noite. "Você ouviu?", ela perguntou, mas Marcos apenas balançou a cabeça, tentando ignorar o aperto no peito. Enquanto exploravam a área, encontraram pegadas estranhas ao redor do acampamento, grandes demais para serem de um animal comum, e com uma forma que não fazia sentido. "Talvez seja só a lama deformando as marcas", sugeriu Marcos, mas Júlia não se convenceu. Ela começou a sentir que estavam sendo observados, uma presença invisível que os seguia a cada passo. À noite, os sons voltaram. Desta vez, eram vozes sussurrantes, indistintas, como se alguém estivesse cantarolando uma melodia antiga e perturbadora. Marcos tentou gravar o som com seu celular,
mas quando ouviram a gravação, só havia estática. Júlia começou a chorar. Precisamos sair daqui, ela disse, mas Marcos insistiu que era apenas sua imaginação. Ele não queria admitir que também estava com medo. Na manhã seguinte, acordaram com a barraca aberta. A mochila de Júlia havia desaparecido e as pegadas estavam de volta, mais próximas desta vez. Isso não é normal, Marcos admitiu finalmente. Decidiram desmontar o acampamento e voltar para a trilha, mas as marcas que haviam feito no caminho pareciam ter desaparecido. A névoa o cercava, tornando impossível distinguir o caminho de volta. Foi então que encontraram a cabana, pequena e decadente. Parecia ter sido abandonada há décadas. Dentro havia fotos antigas de pessoas que não reconheciam, todas com os rostos riscados. No centro da sala, uma mesa com um diário empoeirado. Júlia abriu-o e começou a ler. As páginas falavam de um casal que havia desaparecido na montanha anos atrás, perseguido por algo que eles chamavam de o Guardião. A última entrada dizia: "Ele nos encontrou. Ele está aqui." Antes que pudessem processar o que haviam lido, ouviram um grito estridente vindo de fora. Marcos correu para a porta, mas não havia ninguém lá. Apenas uma figura alta e indistinta, movendo-se entre as árvores. "Vamos embora agora!" Júlia gritou, puxando o braço dele. Mas quando se viraram, a figura estava atrás deles, mais perto do que deveria ser possível. Correram sem rumo, a névoa tornando impossível saber para onde iam. Os sussurros cresciam, agora claramente dizendo seus nomes. Júlia tropeçou e caiu, e quando Marcos se virou para ajudá-la, viu a figura parada a poucos metros de distância. Era alta, magra demais, com olhos que brilhavam como brasas. Ele puxou Júlia para cima e os dois continuaram a correr, mas a figura sempre estava lá, sempre um passo atrás. Finalmente encontraram uma clareira. No centro havia uma pedra grande com símbolos estranhos gravados. Júlia reconheceu-os das fotos na cabana. "É um aviso", ela sussurrou. Mas antes que pudessem decidir o que fazer, a figura apareceu atrás deles e desta vez estava perto demais para fugir. Marcos empurrou Júlia para trás da pedra e enfrentou a criatura, gritando para ela correr. Júlia hesitou, mas então ouviu a voz de Marcos gritando seu nome. Só que a voz não vinha de onde ele estava, vinha de dentro da névoa, em outra direção. Ela olhou para trás e viu Marcos de pé ileso. Mas se ele estava ali, quem era a figura que estava atrás da pedra? Júlia, paralisada, olhou para os dois Marcos. Um deles sorriu e ela percebeu que não era Marcos, não o que conhecia. A figura por trás da pedra avançou e ela finalmente entendeu. A montanha não nos deixará ir. O guardião nunca nos deixará ir. Então a névoa, fechando-se ao redor dela, começou com sussurros que se tornaram um único nome, repetido sem parar: Júlia, Júlia, Júlia. A noite caía sobre a fazenda como um manto pesado, carregado de silêncio e presságios. O vento uivava entre as árvores, arrastando folhas secas que parecem sussurrar palavras em uma língua antiga. No meio da escuridão, a casa dos Moreira se destacava, iluminada apenas por uma vela tremeluzente na janela da cozinha.
Lá dentro, o fazendeiro Antônio Moreira, um homem de 45 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas, estava sentado à mesa, bebendo cachaça e praguejando como de costume. Desgraça! Essa porcaria de colheita não vai dar nem para pagar as contas, gritou ele, batendo o copo na mesa. Sua esposa Maria, uma mulher de 40 anos, olhos cansados e mãos sempre ocupadas com o rosário, suspirou profundamente. Antônio, por favor, não fala assim. A desgraça não é coisa para se chamar à toa. Reza, meu filho, reza para Deus te ajudar. Rezar? Ele riu, um som áspero e sem humor. Rezar não enche o celeiro, Maria. E essa tal de desgraça, se ela existisse mesmo, já tinha vindo me buscar faz tempo. Maria fez o sinal da cruz e murmurou uma prece baixinho, enquanto Antônio continuava a praguejar, cada palavra mais pesada que a anterior. Fora, o vento parecia responder, uivando mais alto, como se algo estivesse se aproximando. Antônio não era um homem mau, mas era duro como a terra que cultivava. Criado por um pai igualmente rude, ele aprendera desde cedo que o mundo não perdoava os fracos. Trabalhava de sol a sol, enfrentava secas, pragas e dívidas com a mesma resistência de um carvalho velho. Mas havia uma coisa que ele não suportava: a religião. Para ele, rezar era coisa de gente fraca, que não tinha coragem de enfrentar a vida de frente. Maria, por outro lado, era o oposto. Criada em uma família devota, ela acreditava que a fé era o que mantinha as pessoas de pé nos momentos mais difíceis. Ela rezava todas as noites, não só por si mesma, mas por Antônio, mesmo sabendo que ele zombava dela. Ela o amava apesar de tudo e acreditava que um dia ele mudaria. O casal não tinha filhos. Maria sempre dizia que era a vontade de Deus, mas Antônio culpava a desgraça que parassem de persegui-los. Ele usava essa palavra como um escudo, como se, ao xingá-la, pudesse afastar os problemas. Mas Maria sabia que palavras têm poder, e cada vez que ele chamava a desgraça, ela sentia um frio na espinha. Naquela noite, algo estava diferente. O vento parecia mais frio, o silêncio mais denso. Antônio estava particularmente irritado. A colheita tinha sido ruim de novo, e ele passara a noite inteira praguejando. Desgraça! 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 Ele gritava, enquanto Maria tentava acalmá-lo. Antônio, por favor, para com isso. Você não sabe o que está chamando. Ah, Maria, para de frescura. Se essa desgraça existisse mesmo, eu queria ver ela vir aqui me pegar. Foi então que a vela na mesa apagou, mergulhando a cozinha na escuridão. Antônio riu, mas o som foi engolido por um silêncio pesado. Maria sentiu seu coração acelerar. Algo estava errado. Antônio? Ela chamou, mas não houve resposta. Lá fora, o vento parou de repente. O silêncio era tão absoluto que Maria podia ouvir o próprio coração batendo. Ela se levantou, tateando no escuro, até encontrar a vela e acendê-la novamente. A luz, tremeluzente, revelou a cozinha vazia. Antônio tinha sumido. Antônio, ela chamou de novo, mas só o eco respondeu. Foi então que ela ouviu um som baixo, arrastado, vindo do lado de fora. Era como se algo estivesse se movendo no quintal. Maria segurou a vela com as suas mãos trêmulas e foi até a janela. Lá fora, na escuridão, ela viu uma figura alta e magra, envolta em sombras. Era impossível distinguir traços, mas ela sabia que aquilo não era humano.
A figura segurava algo ou alguém, com uma mão longa e esquelética. Antônio! Ela gritou, mas a figura se virou lentamente e Maria sentiu o sangue gelar nas veias. A sombra tinha olhos, 2 pontos vermelhos que brilhavam como brasas. E então ela viu. Antônio estava pendurado no ar, como se estivesse sendo enforcado por uma corda invisível. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror, e sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Maria correu para a porta, mas ela estava trancada. Ela bateu, gritou, mas ninguém veio ajudar. Quando ela olhou pela janela de novo, a sombra estava mais perto, arrastando Antônio para o escuro. Ele lutava, mas era inútil. A sombra era forte demais. Maria! Ele conseguiu sussurrar, antes de ser puxado para longe, desaparecendo na escuridão. Maria caiu de joelhos, chorando. Ela sabia que era tarde demais. A desgraça que Antônio tanto chamara finalmente viera buscá-lo. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram Maria sentada na varanda, olhando para o horizonte. Ela não falava, não chorava, apenas segurava o rosário com força. Quando perguntaram por Antônio, ela apenas balançou a cabeça. Ele chamou a desgraça e ela veio. Ninguém entendeu o que ela quis dizer, mas naquela noite todos ouviram. O vento uivava mais uma vez, e entre os sussurros das folhas parecem ouvir uma risada baixa, seguida de uma única palavra: desgraça. E então as luzes da fazenda se apagaram, uma por uma, até só restar a escuridão.